você já deve ter feito algum projeto ou provavelmente fará algum outro que precise salvar dados localmente ou remotamente. Nesta aula, vamos ver algumas maneiras de armazenar essas informações no dispositivo ou na nuvem. Para salvar informações no dispositivo, podemos trabalhar com arquivos e bancos de dados. Vamos começar com o dicionário padrão do projeto, o UserDefaults. NSUserDefaults é uma classe para armazenamento de preferências e configurações do projeto. Embora seja possível adicionar qualquer informação como um dicionário comum, ela não deve ser utilizada para armazenamentos maiores. Vale lembrar que as informações são salvas no UserDefaults são imutáveis, então precisaremos trabalhar com outros objetos e substituir os antigos. Vamos então para o nosso projeto? Vamos criar um novo projeto Single View com a opção de usar o Core Data selecionado, pois iremos utilizar ele mais tarde. Vamos adicionar uma Table View ao nosso projeto. Vamos adicionar as constraints. Vamos conectar os delegates. Vamos criar o outlet. E vamos adicionar uma célula. Vamos mudar o identificador dela, para identificarmos durante a execução. E vamos colocar um label para mostrar nossos dados. Vamos criar agora a propriedade que será a fonte dos nossos dados. Por fim, vamos adicionar os métodos da TableView. Vamos criar uma função para cada tipo de armazenamento que iremos utilizar. E vamos executar ela a partir da view didLoad. Vamos agora criar uma lista mutável e verificar se já existe algum registro no UserDefaults. Nesse momento, acessamos o dicionário padrão e estamos utilizando a chave defaultsArray para salvar os nossos dados. Agora, vamos adicionar um objeto somando a quantidade de objetos existentes. Agora a lista está pronta. Vamos alterar a lista no UserDefaults. O UserDefaults possui um método chamado Synchronize, que salva as informações. Ele é executado automaticamente e periodicamente. Se você optar por efetuar a sincronização manualmente, basta colocar a chamada para este método. Por fim, vamos adicionar valores na fonte de dados. Agora vamos executar. Como podemos ver, a cada execução, o número de registros é incrementado. Como essas informações estão sendo salvas no simulador, podemos apagar elas de maneira bem simples para testarmos versões novas sempre que for necessário.
Para poder trabalhar com um volume maior de dados, precisamos de um banco de dados. Para isso, utilizaremos o Framework Core Data, que é um banco de dados orientado a objetos muito poderoso. Ele possui funcionalidades muito interessantes, como rastreamento de alterações, desfazer, migração de dados, editor R, entre outras. O Core Data é criado em SQLite, que é controlado pelo framework e permite criar classes para cada entidade para facilitar a sua utilização. Quando criamos o projeto e marcamos que vamos utilizar o Core Data, ele automaticamente adicionou uma série de informações no projeto. No AppDelegate foi adicionado o Core Data Stack, que é um conjunto de propriedades e métodos para utilizar o Core Data. Foi criado também um arquivo para a construção do modelo de dados. A primeira entidade será chamada de Company, e ela terá apenas um único atributo chamado Name, que será uma string. Vamos alterar a visualização para o modo gráfico. Agora, vamos adicionar outra entidade chamada Product. Essa entidade terá dois atributos, Name, que é uma string, e Price, que é um float. Vamos criar uma ligação entre elas para efetuar uma relação. Essa relação é por padrão bilateral, mas pode ser alterada. No nosso exemplo, uma companhia possui diversos produtos, então temos que trocar o tipo de relacionamento para too many. Selecionando as duas entidades, podemos criar classes para trabalhar com suas informações de maneira mais simples. Para podermos trabalhar com métodos em Objective-C no Core Data, precisamos adicionar o atributo @object. Vamos criar a função do Core Data. Primeiro vamos importar. E vamos colocar na view didLoad também. O Core Data trabalha com contextos. No nosso caso, teremos apenas um contexto. Então vamos adicionar essas informações. Antes de iniciar a utilização, vamos criar uma variável para controlar os erros. Vamos criar um registro para a Company. Vamos adicionar também dois registros para a Product. Para criar a relação, basta atribuir a Company no atributo gerado pelo Core Data, com o nome da relação. Para salvar os dados, podemos executar o método save do contexto. Agora que temos nossos dados inseridos no banco de dados, precisamos buscar essas informações para utilizarmos na nossa aplicação. O Core Data não trabalha com consultas SQL, ele utiliza uma classe de predicados que pode ser montada em diversas maneiras. Nesse exemplo, não colocaremos cláusulas de busca, iremos solicitar ao banco de dados para que retorne todos os registros salvos. Vamos criar um Fetch Request, que é a consulta no Core Data, para a classe Company. Vamos executar essa consulta no nosso contexto e adicionar os objetos encontrados na nossa fonte de dados.
Vamos criar também uma consulta para a classe Product. Vamos executar o projeto e ver nossos registros aparecerem na TableView. Muitos aplicativos precisam armazenar e compartilhar seus dados em servidores. Existem diversas maneiras e frameworks para comunicação com diversos tipos de servidores. No Xcode, vamos utilizar o CloudKit, seu próprio framework de armazenamento de dados na nuvem. O CloudKit possui um painel online para acesso e controle dos dados, além de diversas classes para a construção de um serviço fácil e rápido. Vamos utilizar a mesma modelagem que criamos com o Core Data para trabalhar com o CloudKit. Para poder utilizar o CloudKit, você precisa ativar ele no seu projeto, indo em Capabilities, ativando o iCloud e selecionando o CloudKit. O CloudKit trabalha por projeto, então quando você acessar o painel, verá todos os dados do seu projeto de acordo com o Bundle Identifier. Vamos criar a classe Company. Vamos criar também a classe Product. A diferença é que aqui o atributo Company é uma referência unilateral. Um aplicativo possui um container, uma base pública e uma base privada. Cada base tem suas zonas de registro, que são agrupamentos de registros em espaços na base. Vamos dar uma olhada na zona padrão da base pública. Como podemos ver, ainda não existem registros, então vamos criá-los. Para isso, vamos voltar ao nosso projeto e criar a função para trabalhar com o CloudKit. Vamos executar também na view didLoad. Vamos importar o CloudKit. Em primeiro lugar, precisamos carregar o container. Agora, vamos criar uma variável para utilizarmos a base pública. Vamos criar o registro da company. Por fim, vamos salvar o registro. Perceba que estamos na verdade criando uma ação assíncrona, pois a aplicação não pode ficar parada enquanto esperamos o servidor responder. Se executarmos o código assim, teremos um erro de autenticação, pois no simulador não estamos conectados com a nossa conta no iCloud. Precisamos então conectar nos ajustes do simulador, assim como fazemos nos nossos próprios dispositivos. Agora podemos executar novamente e os dados serão enviados para o servidor. Como podemos ver, o registro foi criado com sucesso no CloudKit. Vamos agora criar um registro para o produto. Veja que a referência é construída de uma maneira um pouco diferente do Core Data.
Agora podemos executar e verificar se nosso registro foi enviado. Agora precisamos buscar essas informações no servidor, então vamos criar uma consulta. E como a consulta não está ocorrendo na fila principal do programa, precisamos criar um dispatch para atualizar a TableView na main. Agora o nosso programa está pronto. Como vimos, existem diversas maneiras de se trabalhar com armazenamento de dados. Podem ser parâmetros, bancos de dados ou servidor. Fica então a seu critério definir qual será a melhor opção para o seu projeto. Para maiores informações, consulte o material em anexo a esta aula. Muito obrigado e até a próxima.